Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês aqui para prepararmos juntos assuntos espirituais. Inclusive, na reunião desse fim de semana, 7 a 13 de agosto, vamos estudar o estudo 24 da revista Sentinela. Portanto, nesse vídeo, como de costume, vamos ver que respostas, fazer uma análise e boas anotações de comentários que podemos dar na congregação. Pedimos que se sintam à vontade para preparar a sua revista e também lembramos aos irmãos, aqueles que não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as preparações e artigos espirituais que vamos trazer aqui no canal. Vamos iniciar então o nosso estudo. O tema do estudo 24 é muito encorajador, é uma afirmação. Você vai conseguir alcançar seus alvos espirituais. Então, independente de idade, Jeová quer que nós tenhamos alvos. O tema desse estudo ele está baseado em Gálatas 6:9, que diz assim: Não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. O que vamos ver? A organização de Jeová sempre nos incentiva a ter alvos espirituais. Mas e se já temos alvos e mesmo assim estamos com dificuldade para alcançá-los? Este estudo vai nos dar várias dicas de como podemos alcançar nossos alvos. Então vamos para a pergunta do parágrafo 1. Que desafios muitos enfrentam? A resposta é chave, irmãos. Muitos têm desafios para alcançar um alvo espiritual. Parágrafo 2. Por que não devemos ficar desanimados se ainda não conseguimos alcançar certo alvo? Colocamos a resposta assim, irmãos. Porque alcançar um alvo, mesmo bem simples, é algo que requer tempo e esforço. O fato da pessoa estar se esforçando já mostra que ela valoriza muito sua amizade com Jeová e quer dar seu melhor para ele. Além disso, Jeová reconhece todo o nosso esforço e ele não espera de nós mais do que podemos dar. Vamos entrar agora no primeiro subtítulo do estudo. Ter motivação é muito importante. Olha a pergunta do parágrafo 3. Por que é importante ter motivação? Analisando aqui, veja a resposta. Vimos aqui que a motivação é o incentivo ou o desejo bem forte de se esforçar por um alvo. Então podemos comparar a motivação com o vento que empurra as velas de um barco até o seu destino. Se o vento continuar soprando, provavelmente o barco vai chegar ao destino. E se o vento for bem forte, ele pode até chegar mais rápido. Do mesmo modo, é mais fácil alcançarmos nossos alvos quando estamos motivados. Agora o parágrafo 4. Temos a imagem, os irmãos podem acompanhar aí no seu dispositivo eletrônico ou na sua revista. Nós não vamos colocar aqui no vídeo, senão não vai caber as respostas. Temos também Filipenses 2,13 para ler. Após a leitura, vejam a resposta. O que podemos pedir em nossas orações? Resposta: ore pedindo mais motivação. Jeová pode usar o Espírito Santo para motivar você a alcançar o seu alvo. Às vezes, podemos ter um alvo porque sabemos que é isso que devemos fazer. E não há nada de errado nisso. Mas pode ser que a gente não tenha motivação ou desejo de alcançar esse alvo. Parágrafo 5. Para aumentar nossa motivação, no que podemos meditar? Resposta: podemos meditar no que Jeová já fez por nós. O apóstolo Paulo meditava na bondade imerecida que Jeová mostrava a ele, e isso o motivava a trabalhar duro para Jeová. Da mesma forma, quanto mais meditarmos no que Jeová faz por nós, mais motivados vamos nos sentir para alcançar nossos alvos. Agora o parágrafo 6. Veja a pergunta. O que mais vai nos ajudar a aumentar nossa motivação? O que vai nos ajudar é pensar nos benefícios de alcançar o nosso alvo. Por exemplo, se o seu alvo tem a ver com ler a Bíblia ou orar, pense em como isso vai fortalecer sua amizade com Jeová. Se o seu alvo é desenvolver certa qualidade, pense em como isso vai melhorar seu relacionamento com outros. Além disso, podemos fazer uma lista com todas as coisas boas que podem acontecer quando alcançarmos um alvo, e daí, de tempos em tempos, dar uma olhada nessa lista.
Parágrafo 7. O que ajudou Júlio e sua esposa a alcançar seu alvo? Resposta. Ele diz: a gente procurava ter amigos que nos apoiassem e conversava com eles sobre nossos alvos. Muitos deles já tinham conseguido alcançar alvos parecidos com os nossos e nos davam dicas úteis. Nossos amigos também se interessavam em saber como estavam os nossos planos e nos animavam sempre que a gente precisava. Segundo subtítulo do estudo: e se faltar motivação? Parágrafo 8. Temos mais uma imagem. Acompanhe no seu dispositivo ou na sua revista. O que pode acontecer se ficarmos esperando ter motivação para alcançar nossos alvos? Resposta: nossa motivação é como o vento. Alguns dias pode ser mais forte, outros dias mais fraca e alguns dias pode não ter nenhum. Então, se ficarmos esperando ter motivação para alcançar os nossos alvos, talvez nunca vamos conseguir alcançá-los. Parágrafo 9. Será que faz sentido se esforçar por um alvo se não temos vontade de fazer isso? Explique. Faz sim. Paulo se obrigava a fazer o que era certo, mesmo quando ele não tinha vontade de fazer isso. E Jeová ficou feliz com o seu serviço, recompensando seus esforços. Agora, o parágrafo 10, a pergunta: por que é bom nos esforçar para alcançar um alvo mesmo quando não nos sentimos motivados? Porque Jeová fica feliz quando nos esforçamos por um alvo, mesmo se não temos motivação para isso. Ele fica feliz porque sabe que nos esforçamos não por amor ao que fazemos, mas por amor a Ele. Assim como Jeová abençoou Paulo, Ele vai abençoar nossos esforços. E quando sentimos que Jeová está nos abençoando, ficamos mais motivados. Parágrafo 11. O que podemos fazer para ter mais autodomínio? A resposta: então, irmãos, seguindo essa primeira frase aí do parágrafo 11, ore pedindo autodomínio. O autodomínio é um dos frutos do Espírito Santo. Então podemos orar a Jeová pedindo o seu Espírito Santo para desenvolver essa qualidade importante. Parágrafo 12 agora. O que Eclesiastes 11:4 tem a ver com alvos espirituais? Então, após a leitura, vejam a resposta. O texto diz que quem observa o vento não semeará e quem olha para as nuvens não colherá. Então isso nos ensina que não devemos ficar esperando a situação perfeita. No mundo em que vivemos, não dá para esperar que tudo seja perfeito. Se ficarmos esperando por isso, talvez nunca alcançaremos nossos alvos. Agora o parágrafo 13. Por que é bom atingir o alvo dando um passo de cada vez? Veja a resposta. Porque se o alvo for muito grande, podemos ficar desanimados e achar difícil de atingi-lo. Por isso que é importante dar um passo de cada vez, começar aos poucos, conforme vimos aí no parágrafo. Então, por exemplo, se temos o alvo de ler a Bíblia inteira, podemos começar lendo só alguns minutos por vez. Ou talvez, se temos o alvo de desenvolver algumas qualidades dos frutos do Espírito, podemos, em pequenas ações, mostrá-los no nosso dia a dia. Chegamos no último subtítulo do estudo: não desanime ao enfrentar dificuldades. O parágrafo 14. Que dificuldades podemos enfrentar? Por exemplo, algum imprevisto talvez nos deixe sem o tempo que precisamos para atingir nossos objetivos. Ou pode ser que um problema nos deixe desanimados e sem forças. E por sermos imperfeitos, podemos cometer erros que tornam mais difícil alcançarmos nossos alvos. Parágrafo 15. Por que as dificuldades não devem fazer você desistir? Temos o texto do Salmo 145:14 para ler. Após a leitura, olha a resposta. Porque a Bíblia deixa claro que, mesmo passando por problemas várias vezes, nós podemos nos levantar e seguir em frente, ainda mais com a ajuda de Jeová. Quando seguimos em frente, apesar das dificuldades, provamos para Jeová que queremos agradar a Ele. E Jeová fica muito feliz de ver você se esforçando para alcançar o seu alvo. Parágrafo 16, a pergunta: o que as dificuldades podem nos ensinar? Resposta: às vezes uma dificuldade pode mostrar que um alvo que estabelecemos está fora do nosso alcance. Se esse for o seu caso, pense um pouco melhor sobre o seu alvo e veja se ele ainda está dentro das suas possibilidades. E se você não conseguir atingir um alvo que está fora do seu alcance, lembre-se disso. Jeová jamais vai considerar você um fracasso.
Parágrafo 17. Por que é bom pensar no que você já conseguiu alcançar? Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer da sua obra. Então devemos fazer o mesmo e não nos esquecermos de tudo que já conseguimos fazer. Por exemplo, ter uma amizade com Jeová, falar a outros sobre ele ou se batizar. Podemos ter certeza que, assim como já alcançamos alvos espirituais no passado, vamos também conseguir alcançar os alvos que temos agora. Parágrafo 18, temos mais uma imagem. Veja a pergunta: o que é bom fazer enquanto tentamos alcançar nossos alvos? Resposta: conforme vimos na imagem, devemos aproveitar a viagem. Ou seja, enquanto continuamos tentando alcançar alvos, devemos ficar felizes de ver como Jeová nos ajuda e abençoa os nossos esforços. Se não desistirmos, vamos receber bênçãos ainda maiores. Agora chegamos ao momento de recapitularmos alguns pontos importantes do nosso estudo, os pontos altos. Então, perguntas de recapitulação. Ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, primeira pergunta: como podemos ter mais motivação? A resposta, irmãos, está nos parágrafos 4 a 7. Então aqui eu fiz um resumo. Para termos mais motivação, podemos seguir esses 4 pontos que vimos no estudo hoje. Ore pedindo mais motivação. Medite no que Jeová já fez por você. Pense nos benefícios de alcançar o seu alvo. Passe tempo com pessoas que motivem você. Segunda pergunta de recapitulação. Ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, o que podemos fazer se faltar motivação? A resposta é um resumo dos parágrafos 10 a 13. Se faltar motivação, podemos nos lembrar que Jeová fica feliz quando nos esforçamos por um alvo, mesmo se não temos motivação para isso. Ele fica feliz porque sabe que nos esforçamos não por amor ao que fazemos, mas por amor a Ele. Então podemos aplicar esses seguintes pontos. Ore pedindo autodomínio. Não fique esperando a situação perfeita. Comece aos poucos. Agora a última pergunta. Ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, como devemos encarar as dificuldades? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 14 a 17. Devemos encarar como algo natural e que faz parte dessa nossa viagem até o nosso alvo. Eclesiastes 9:11 nos diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então não devemos desanimar. Devemos nos lembrar que ter dificuldades para alcançar um alvo não deve nos fazer desistir. Afinal, Jeová irá nos ajudar. Além disso, podemos pensar no que já conseguimos alcançar e lembrar também que as dificuldades nos ensinam muitas coisas sobre o alvo que temos. Se fizermos isso, mesmo apesar de dificuldades, vamos conseguir atingir os nossos alvos e, acima de tudo, vamos alegrar nosso Pai Jeová. Que estudo encorajador, não é mesmo, meus irmãos? Vimos que os alvos que temos alegram a Jeová e são muito importantes na sua adoração. Imagino que depois de considerar todos esses pontos, vamos nos esforçar em alcançar nossos alvos. Chegamos ao fim. Pedimos que deixe um gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as preparações, os vídeos que vamos trazer aqui de assuntos espirituais, sempre com o objetivo de ajudar cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um, pelo carinho. Desejamos que todos vocês tenham uma excelente preparação junto com suas famílias. E até os próximos vídeos.